A linha das carretas caçambas possui dois modelos de cilindro. O cilindro duplação, que é duas mangueiras, e o telescópico, que é uma mangueira só, que a gente vai conversar depois. No modelo duplação, tem os modelos de 4 a 6 toneladas. No telescópico, de 6 a 14 toneladas. Vamos iniciar agora falando sobre as duplação, a 4 toneladas. Essa, uma carreta desenvolvida para a questão de cascalho, para suportar peso. Então tu pode ver que ela é uma carreta mais baixa, é a mais baixa que tem da parte das caçambas. Ela tem 60 centímetros de altura. Aqui na configuração ela está com o eixo rodado duplo, mas possibilita também colocar o tandem ou até o simples 20. O cilindro dela é duplação, duas mangueiras, né? Faz o acionamento e o retorno. O chassi dessa é 6,35. Chapas da caçamba, da parte superior, a parte vermelha, é 3 milímetros. O fundo da caçamba também é 3 milímetros. As costelas, que é onde envolve a máquina, a caçamba é toda envolvida, ela é 3 milímetros também. E o espaçamento entre as costelas é o menor da categoria, então tu pode ver o número de reforços que tem na nossa máquina. As 5 toneladas caçamba já é o tamanho padrão, o normal que a gente fala. Qual que é a diferença da duplação para as demais depois do telescópico? A largura dela é 1,80, então a 4 toneladas, a 5 e a 6, todas têm a largura de 1,80 e as extensões aí conforme cada modelo, né? No caso aqui são 3 metros, depois as 6 toneladas é 3,65. Então tu pode ver o número de costelas que a gente comentou, todas elas já vêm com a preparação para sobrecaixa. Então tem também opcional de pegar a fominha, que a gente costuma falar no dia a dia, na fábrica, já vai de metal, ou também é possível fazer lá no campo mesmo de madeira para ter um custo-benefício melhor. A parte das estruturas da máquina que envolve é toda reforçada, todas as chapas são sem emendas, então as laterais é uma chapa só, o fundo é uma chapa só também. A questão do chassi inferior e o superior, então dá maior estrutura, estabilidade na hora do vasculamento, não tem perigo de entortar a carreta, né? E esses são os modelos na duplação, então tu faz o acionamento, consegue estar fazendo a descarga e baixar o implemento para continuar a descarga em outro ponto, né? As 6 toneladas, então, o maior modelo na questão da duplação, essa já é composta por 6 toneladas de peso, já tem todos os acessórios de freio hidráulico, freio mecânico, o tubo de descarga, tanto 200 como 300 milímetros. Um detalhe bem importante é lembrar sempre que tem toda a opção para todos os modelos de carreta, a questão do tubo de descarga com cardan ou com motor hidráulico. Então a própria bomba do trator pode fazer o acionamento da caixa que vai acionar lá em cima a rosca ou helicoide para fazer a descarga do produto. O caracol é na tampa traseira, então vai vasculando a carreta, o produto vai escoando na tampa e vai fazendo a descarga para o tubo. A questão das tampas traseiras, todas elas saem com o vasculamento normal, como caçamba, e também com abertura lateral de série, então não é um item opcional, como nos outros modelos. Já sai de série, tanto o vasculamento normal como porteira, abertura lateral. A questão do chassi dela, todo o chassi é 6,35, as tampas são 3 milímetros, em todos os modelos de caçamba também. Essas duplação são todos os mesmos modelos. Então se tu pegar uma 4 toneladas, que foi o primeiro item que eu apresentei da duplação, ela tem o mesmo chassi das 6 toneladas. O porquê que ela é menor? É pela questão de peso. Por exemplo, se ele encher uma carreta de terra, cascalho, pedra, brita aqui, ela vai dar mais que 6 toneladas. Lá ele pode exceder o peso dela, colocar todo o volume possível, que não vai passar o peso que ela consegue suportar. Então não tem problema no campo, não vai ter problema nenhum quanto a desgastes ou algum problema de chassi ou de estrutura quanto a resistência. Os freios, pode ser tanto mecânico como freio hidráulico também. Então aquela questão da Triton, a questão de rodada, a questão de freio, de tubo de descarga, de itens opcionais, a gente sempre pede o quê? Que faça contato com a equipe técnica da fábrica ou então com a equipe comercial representante que atende no dia a dia. Aí tem as fotos que mostram bem a questão dos reforços, né? Dá para ver pela parte inferior aqui da máquina, a parte do chassi inferior, esse chassi na cor preta e o cilindro duplação, as duas mangueiras. Toda a parte da estrutura da máquina, né, que envolve as costelas, que a gente fala, o número de costelas, que deixa a máquina mais forte, né, dá para estar acompanhando bem nessas imagens. Agora a gente vai falar sobre as telescópicas. Então, até agora nas caçambas, nas metálicas, a gente falou sobre o duplação, duas mangueiras, uma faz acionamento e outra faz o retorno da carreta. A partir de agora, é a carreta caçamba telescópica. O modelo telescópico das caçambas da Triton, o que que é? É um cilindro com apenas uma mangueira. Então essa mangueira vai fazer acionamento para descarga, né? Vai vascular a carreta e o retorno dela é feito através da gravidade, ou seja, o próprio peso da caçamba, do implemento, faz ela baixar. Então assim, para que a gente sempre fala o diferencial das máquinas de duplação ou telescópica? Tem os dois prós das máquinas, né? O duplação, que a gente explicou até então para vocês, o que que seria?
tu consegue estar com a carga descarregando, baixar ela e ir para outro lugar. Então, em função do quê? De ter duas mangueiras, uma faz acionamento, outra faz o retorno. Esse modelo telescópico não possibilita isso, porque ele faz toda a descarga aqui. Porém, é muito utilizado e o pessoal opta bastante pelo cilindro telescópico em função de que o cilindro não mistura o óleo do trator. Então, todo o óleo que foi para dentro do cilindro, para acionar, a hora que a gravidade baixa o cilindro, ele retorna todo para a caixa. Então a gente sabe que tem vários tratores que é até meio chato em questão de mistura de óleo, em questão de garantia, em toda essa questão. E essa carreta é muito em função disso, né? Não mistura o óleo, só vai ficar apenas uma quantidade em torno de 200 ml dentro da mangueira. Iniciando então o modelo das telescópicas, das carretas caçamba telescópicas, 6 toneladas. Essa com todos os itens acessórios, desde freio hidráulico, freio mecânico, com a abertura lateral já de série, abertura como caçamba também, as chapas únicas na parte da caçamba, as costelas, o número de costelas, as espessuras então de 6,35 no chassi, de 3 milímetros na parte vermelha, as costelas então em torno de 60 centímetros entre uma e outra, né? As sobrecaixa, preparação para sobrecaixa, todos os itens são opcionais. Tubo de descarga, questão de basculamento de em torno de 45 graus, todos os itens que comportam todos os modelos. As 7 toneladas, seguindo a mesma risca das 6, né? Vem com todos os acessórios, porém é uma caçamba maior já. Ela já tem maior volume, né, de carga, maior capacidade de carga, 7 toneladas de peso, possibilitando colocar a sobrecaixa. Então, eu sempre falo que quando for trabalhar com silagem especificamente um produto leve, né, tu pode colocar uma sobrecaixa nos nossos implementos de até 50 centímetros. Então o volume que tu ganha no dia a dia, no uso, é muito relevante, muito grande mesmo. Todos os itens e acessórios, pintura PU em todos os implementos, né? Desde a parte vermelha ou a parte preta, né? Opcional de cores, um item que a gente tem que sempre deixar aqui aberto para vocês. A Triton não é amarrada a uma cor só. A gente sabe que tem inúmeros clientes que tem um trator verde, que é a carreta verde a gente fabrica para ele, ou azul, vermelha, assim como ele preferir no dia a dia lá, ele consegue estar utilizando a cor que ele deseja. A caçamba telescópica 10 toneladas também continua com o mesmo modelo, cilindro 4 estágios agora, até então era 3 estágios, uma mangueira só faz acionamento e o retorno por gravidade. A questão do chassi já é um chassi 8 milímetros, ele já é fechado, o rodado é um rodado 15,5 indicado, ou com eixo direcional 15,5. Toda a parte de tubo de descarga a gente recomenda 300 milímetros, pela questão de volume que ela leva e tempo de descarga. Então até os 7 toneladas a gente até compreende a utilização do 200 milímetros. A partir de 7 a gente já recomenda e indica o 300 milímetros em função do volume de descarga por minuto. A questão de freio, da 10 toneladas para frente é somente freio hidráulico. Então o freio acionado pelo comando do trator com pinça, né? Cartola e pinça que vai fazer o freio fazer a segurança da carreta. 12 toneladas, essa está com uma imagem ilustrativa de um tubo de descarga também, né? Lembrando que o tubo de descarga é na tampa traseira, então para o produto escoar tem que fazer o levante da carreta, o basculamento da carreta, o produto escoa para trás, vai na tampa e tem uma bica onde direciona para o tubo de descarga, para o helicoide. Tanto pode ser acionamento então como o cardan, que já foi falado, como também através do motor hidráulico. Questão do tipo de rodado 15,5 ou eixo direcional com tandem 15,5. Esses são os rodados recomendados pela fábrica. A abertura também continua sendo uma abertura da tampa traseira lateral já de série, né, como porteira, e o basculamento também em todos os modelos de caçamba. O modelo 14 toneladas, então, é um modelo que já de série tem o freio hidráulico como item de segurança, trabalha com 2 cilindros telescópicos em paralelo, então faz o levante e o retorno dele é por gravidade também. Vai também com a sobrecaixa de série, já para questão de volume, 30 centímetros, abertura lateral com a porteira, todos os itens de espaçamento de costela, chapa inteira no assoalho, nas laterais, 3 milímetros. O maior número de costelas das carretas do mercado é a nossa que tem, em torno de 60 centímetros de espaçamento em um e outro. O chassi dela também já é um chassi todo fechado, para a questão do suporte de peso. Aí a gente vai passar um vídeo para vocês de como é feita a descarga na questão do grão, né? O cilindro telescópico, tu pode ver também a haste dele. Fazendo a descarga, como eu comentei, que escoa todo o produto na tampa, joga para o helicoide e o helicoide sobe e joga para o caminhão. Aí tem uma carreta caçamba de 7 toneladas, telescópica também, fazendo a descarga de silagem. Aí estava com uma sobrecaixa de 50 centímetros.
Principais dúvidas do cliente quando recebe um produto da Triton a caçamba, o que seria? A questão da duplação, a questão de óleo, quantos litros de óleo vai misturar, quanto que vai ficar no cilindro, toda essa questão, em torno de 8 a 10 litros por cilindro. Então essa questão que é a relevância perante a telescópica. A telescópica ela fica com o cilindro todo vazio, porque ele sobe pela bomba do trator e na parte do retorno ela volta todo o óleo para a parte da caixa, né? Então nada fica dentro do cilindro. A questão de freios, a regulagem de freios, a questão de freio hidráulico ou um freio mecânico, qual que é a principal diferença? O freio mecânico, ele funciona automaticamente, né? Começou a descer a ladeira, a carreta vai vir para frente e vai empurrar no trator do cabeçalho, a cinta de freio vai abraçar o cubo e vai frear. A parte do freio hidráulico como que é? É através do comando do trator, acionou o comando, ele vai travar. As pinças lá atrás numa cartola vai fazer o travamento, vai segurar o implemento, né? Dando a segurança. A questão da montagem, a gente sempre recomenda a questão da abertura das tampas traseiras, né? As travas, sempre ficar ligado a isso. Para quê? Para quando chegar o implemento, for fazer a montagem dele ou a entrega técnica, verificar se em até 10 graus de basculamento ela já liberou a tampa. Já tem que estar com a tampa destravada para não ter problema nenhum de erguer toda a tampa, soltar só uma trava, as travas sempre alinhadas também. No restante é isso, somente a questão mesmo do tipo de rodado, a escolha. Um item que a gente sempre tem que deixar para vocês é a questão do tipo do rodado. Sempre que for, o cliente quer um rodado duplo, um 15,5 ou qualquer outro eixo que não está no portfólio da Triton, ou a gente não passou aqui, vocês entrem em contato com o time de técnicos da fábrica, ou com a fábrica, ou até mesmo com o representante que atende no dia a dia. Essa é a linha das carretas caçamba da Triton. Triton Máquinas, o rei das carretas.